Bom, não tínhamos nenhuma atividade para casa, tá? Então, vamos continuar da parte que estávamos falando na semana passada. Na aula de quinta-feira, Luiz vira para frente. Na aula de guarda esse celular. Ana Clara também, guardar o celular. Na aula de quinta-feira, a gente começou a falar sobre as propriedades da matéria. Aí nós vimos a propriedade de massa, que a matéria tem, e de inércia. Hoje nós vamos ver mais duas propriedades, que é o volume e a densidade, tá? Aí eu falei para vocês que quando a gente chegasse na propriedade de densidade, nós iríamos aprender a calcular a nossa primeira fórmula, primeira e única em química. Luiz, não vai não, porque não pode. Não, quem deixou? Está na minha aula. E se vierem aqui ver aquilo ali, vai... Não, não pode. É porque ela não viu. Não pode. Bom, então hoje a gente vai ver essa propriedade de densidade, o que é isso, e a gente vai aprender a calcular a nossa primeira fórmula. Em química só vai aparecer essa, tá? Que, por sinal, é bem fácil. E como só aparece essa fórmula em química, vocês não confundem, não costumam, né, confundir essa fórmula, não. Agora, quando a gente começar com as fórmulas de física, aí em física, sim, são várias. Aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que começar. Por exemplo, eu apresentei uma fórmula para vocês, vocês vão ter que exercitar bastante essa fórmula e tentar memorizar a fórmula. Porque vai acumulando, porque são várias. Se a gente deixar para estudar todas elas na semana do teste ou da prova, porque são, acho que 14, se eu não me engano, se a gente deixar para estudar todas elas na semana da prova ou do teste, não dá tempo. Então, o segredo é aprender uma fórmula, já tenta memorizar essa fórmula. E já tenta exercitar ela, tá? Entra na internet, vê outros exemplos de exercícios em que apareçam essas fórmulas e vão exercitando. Fazendo isso, vão tirar de letra o 9º ano. Agora, se não fizer isso, se deixar para estudar, ou na semana do teste, ou até um dia antes, aí não vai conseguir, tá? Vai embolar tudo, vai trocar as fórmulas, vai fazer uma confusão danada. Então, o segredo é organização. É em química. Vamos fazer. Quando chegar na parte dos experimentos, nós vamos fazer alguns, tá? Colocar fogo na escola a gente não vai colocar não, Lucas. Não, a escola vai ficar inteira. Até porque se a gente fizesse algum experimento com fogo e tivesse colocado fogo na escola, vocês não estariam nem aqui para estudar nesse ano, né? Outros nonos já teriam colocado fogo na escola, mas essa parte a gente não vai aprender, tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês o que a gente vai aprender hoje. Espera aí. Ué, eu tirei... Ah, sim. Não, espera aí. Não é esse que eu quero, não. Quem tem o livro...
Vai colocar na página 220. Agora, quem não tem, vai acompanhar aqui da tela que eu vou colocar a tela para vocês. Página 220. É essa página aqui, ó. 220. É, livro. Ai, que ótimo. E agora? Qual é? Será que é essa? Ah. Pessoal de casa, vê se está aparecendo aí. Sim. Tá. Vamos lá, então. Bom, vamos prestar atenção nessa experiência. Eu ia trazer essa experiência para a gente fazer aqui. Só... Não, não é para fazer bolo, não. Página 220. Eu ia trazer para a gente fazer aqui. Só que eu só tenho esse recipiente graduado. Eu só tenho um. Eu não tenho dois. Não, não dá. A gente tem que comparar. E aí... Oi? Então, esse experimento é para a gente comprovar a propriedade da matéria, que é chamada de volume e de densidade, tá? Que é a fórmula que a gente vai aprender hoje. Se alguém em casa tiver 2 copinhos desse, ó, que a gente usa muito para fazer bolo, né? Ele é graduado, então ele vem lá a quantidade em xícaras, a quantidade em ml, ele vem várias medidas. Quem tiver 2 em casa, aí dá para fazer. Quem não tiver, eu vou só ensinar como que se faz, porque a gente vai precisar dessas informações para a gente poder calcular isso na nossa fórmula, tá? Então, o experimento é o seguinte, ó, a gente tem que ter 2 recipientes esses 2 aqui. Temos que ter uma colher de sopa, água, sal e um ovo, tá? Então, a medida do sal vai ser utilizada pela colher. Quem tiver 2 recipientes assim, com a marquinha graduado, dá para fazer em casa. Não precisa ser igual a esse, não. Olha, o copo até dá, só que você vai precisar dessas medidas para colocar a quantidade de água no copo. Então, você teria, para fazer no copo, você teria que saber a medida daquele copo, tá? Aí ele ensina, ó, no item A, no primeiro recipiente graduado, coloque 300 ml de água, tá? No segundo recipiente, ó, já tem que colocar 200, não é a mesma quantidade de água, é uma quantidade menor. E 5 colheres de sopa de sal, tá? Aí vai, colher de sopa, porque a gente toma a sopa com essa colher. Não, a colher de sopa, ela é mais fundinha. Ela não é rasinha. Aí cabe mais coisa ali, tá? Bom, aí vai misturar
e em seguida vai adicionar água até a marca de 300 ml. Então, colocou 200 ml, colocou as 5 colheres de sopa de sal, mexeu, depois vai completar até chegar a 300 ml. No item C, ó, na sequência, mergulhe o ovo no recipiente com água, anotando o que aconteceu, com a água pura. Não, Lucas, o ovo vai ficar intacto. Depois você vai poder aproveitar o ovo para comer de novo. Depois você vai poder aproveitar o ovo. Não. Aí vocês vão anotar o que aconteceu. Vão observar o que aconteceu com o ovo nesse recipiente só com a água e vão anotar. Não é obrigatório fazer, tá? Quem tiver como fazer. Fala, Lucas. Não, vai acontecer, claro que vai. Se tiver 2 recipientes, tudo bem. Bom, continuando. Depois, vocês vão fazer a mesma coisa com o recipiente em que está com as 5 colheres de sal. Vai colocar o ovo lá. E vai observar. Vai acontecer outra coisa. No recipiente só com a água, o ovo vai ficar de um jeito. No recipiente com a água e com as 5 colheres de sal, vai ficar de outro jeito. Vai acontecer outra coisa com o ovo. Vocês vão observar. Quem fizer, vai me falar na quinta-feira o que aconteceu. Tá? Bom, ok, então. Aonde? Não sei se tem, não. Você pode até procurar. Mas não sei se tem. Bom, aí, ó, nós temos uma informação importante aqui, ó. Vamos marcar essa informação. Ah, tem em vários bimestres. Ó, vamos marcar aí. Não, já eu vou trazer esses experimentos para vocês. Vou mostrar o material de laboratório que a gente tem aqui na escola. É porque o que acontece? Como a gente não pode ficar ainda, né, todo mundo junto, se eu fizer essa aula agora, vocês vão tudo querer se aglomerar aqui na minha mesa para poder ver, colocar a mão nos materiais. E, por enquanto, eu ainda não posso deixar. Então, eu vou deixar para um pouco depois, para que todo mundo possa mexer, ver. Deixa eu ver aqui um instantinho. Se tem alguém... Bom, marcaram aí, então. O que a gente vai ter que ter? Posso, Vitor? Não tenho como explicar a fórmula com vocês conversando, brincando, rindo. O que a gente vai ter que ter em nossa mente agora? Que o volume, ele está sempre relacionado ao espaço ocupado em um determinado local. Nesse caso aí, é o recipiente graduado. Aqui eu tenho um exemplo. Ó. Eu tenho uma garrafinha com álcool. Deixa eu ver se tem aqui o... Aqui tem, ó, 500 ml, tá vendo? Esse 500 ml é o volume ocupado pelo líquido. Claro que agora não está mais com 500, né? Porque está pela metade, mas é o volume que a gente tem para ocupar esse recipiente aqui. Toda vez que a gente falar em volume agora, a gente vai ter que ter essa noção de que é um espaço ocupado em algum lugar, tá?
Bom, e aí ele mostra algumas conversões, ó. Isso aqui a gente não vai precisar agora, essa parte aqui, ó. Ele fez algumas conversões para a gente, ó. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, por exemplo, a gente tem uma caixa d'água de 1.000 litros na nossa casa. Isso corresponde a 1 metro cúbico, mas a gente não precisa dessa informação, tá? Isso aqui é só a título de curiosidade. Aí depois ele mostra em ml, ó. 1 litro equivale a 1.000 ml. Isso vocês já estudaram ou em matemática ou em geometria em anos anteriores. É só para representação mesmo, a título de representação. Quando a gente fala de volume, geralmente a gente pode utilizar o litro ou o mililitro, que é o ml, igual está aqui nessa garrafinha. Ó. Aqui é 500 ml, metade de 1 litro, tá? Então, a gente vai ver que algumas unidades de medida também vão aparecer aí. Vamos entender, então, agora o experimento. Ó. Isso aqui que a gente precisa prestar bastante atenção. Eu tenho aqui 2 balanças e 2 recipientes graduados, tá? Iguais, ó. Tá? Nesse recipiente, foram colocadas a mesma quantidade de água, tá? Se a gente observar aqui, ó, deixa eu ver se dá para aumentar um pouquinho mais para a gente ver. Pois é, isso que eu vou explicar agora. Tá vendo que a marquinha da água aqui, vê se vocês conseguem ver, que está no 300. E aqui também está no 300. Os dois têm 300 ml, tá? Então, pegaram os 2 recipientes com 300 ml de água e colocaram numa balança. Isso, exatamente. Um deu 300 gramas. Um deu 300. O outro deu 371. Esse aqui, que deu 371, é porque foi adicionado à água 5 colheres de sal. Tá? Então, se a gente pegar 5 colheres de sal e dissolver nessa água, vai dar diferença do que naquela água que não tem nada. Então, por isso que aqui está marcando 300 gramas e aqui está marcando 371. Tá? Até aqui todo mundo entendeu? Temos a mesma quantidade de água, porém, temos uma massa diferente, porque aqui está só a água e aqui está a água com sal. O pessoal de casa entendeu até aqui? Sim. Sim? Sim. Tá, então vamos continuar. Agora a gente vai marcar isso aqui, ó. Nessa situação, é possível observar uma das propriedades da matéria denominada densidade. Sim. Depois aqui embaixo, ó. Para calcular a densidade, utilizamos a seguinte relação, ó. Essa aqui é a fórmula da densidade. Já podemos começar a decorar essa fórmula, tá? Na hora das nossas avaliações, tanto teste quanto prova, eu não coloco as fórmulas nas avaliações e nem escrevo no quadro igual o Francis costuma fazer, tá? Que Francis, quando dá a prova, ela coloca a fórmula no quadro. Eu não faço isso. O que vocês vão precisar na hora da prova? Ter a fórmula memorizada, tá? Porque não vai aparecer lá na prova. Só que pela situação envolvida, sempre aparece um probleminha, né, contando uma história do que está acontecendo. Pela situação, vocês conseguem
adivinhar qual é a fórmula. Tá? Se vocês sabem mais ou menos um pouquinho a fórmula, pela situação do problema, vocês conseguem descobrir e ter certeza da fórmula que vocês vão utilizar. Hoje nós vamos precisar dessa. Ó. O D, quem quiser escrever aí do ladinho, puxar uma setinha assim, ó, puxa uma setinha e escreve aí. O D significa densidade. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Professora, já está escrito ali embaixo. Tá ali embaixo. Ah, tá? Ah, é, tá aqui, ó. Então não precisa escrever, não. Deixa eu apagar aqui. Exatamente. O D, ó, é a densidade. O M é a massa. E o V, o volume. Tá? Então, o D, que é a densidade, a gente não sabe. É o que a gente vai descobrir. O que a gente sabe? A massa e o volume. No probleminha ou na situação, sempre vai ter que mostrar para a gente quem é a nossa massa e quem é o nosso volume. Se na situação, no probleminha, não aparecer essas duas informações aqui, a gente não consegue calcular. Tá? Então, tem sempre que aparecer dois números. Aí ele continua, ó. A unidade de medida padrão de densidade expressa no Sistema Internacional, esse SI, é Sistema Internacional de Medidas, tá? É o quilograma por metro cúbico, que é o kg barra metro cúbico. Só que a gente não usa muito o kg com o metro cúbico, a gente vai usar mais esse aqui, ó. Ih, peraí, troquei o... Troquei, esqueci de voltar para o lápis. Nós vamos usar mais esse aqui, tá? Porque é uma medida inferior, né? Uma medida menor. Essa aqui é uma medida maior. Então, geralmente, nos nossos cálculos vão aparecer essa unidade de medida. Toda vez que a gente for calcular alguma coisa, isso a gente tem que prestar bastante atenção. A primeira coisa que a gente vai escrever é a fórmula. Escreveu a fórmula, nós vamos substituir as letrinhas que tem na fórmula pelos números que aparecem no probleminha. Aí vamos usar a calculadora para calcular. Quando a gente chegar na resposta, a gente vai colocar o número que deu na calculadora e a unidade de medida. Nesse caso da densidade, da fórmula da densidade, a unidade de medida vai ser essa aqui que a gente vai usar. G barra centímetro cúbico. Tá? É grama por centímetro cúbico. A gente não pode esquecer. Ah, na hora da prova eu coloquei a fórmula, eu coloquei o desenvolvimento, eu coloquei a resposta, mas esqueci de colocar a unidade de medida do lado da resposta. Meio certo, tá? Temos que colocar a unidade de medida também, porque eu tenho que saber se é litro, se é metro, se é quilômetro, o que vocês estão calculando. Então, não pode esquecer. Vamos continuar, então. Pode. Tá vendo essa parte azul aqui, ó? Opa, subi demais. Oi. Pode. Tem um caderninho aqui do lado, tá vendo? Do lado do número 8 tem um caderninho. Toda vez que aparecer esse caderninho, é porque a gente vai ter que fazer essa atividade no caderno. Como é a primeira vez que a gente calcula, eu vou fazer com vocês, mas não vai dar para fazer aqui. Então, a gente vai ter que fazer no caderno, sim. Tá? O que a gente vai fazer? Deixa eu ver só aqui o pessoal de casa, para eu ver se vai dar para...
eu anotar aqui. Acho que vai. Ó, vocês vão colocar no caderno página 221. O pessoal de casa consegue ver ou está com claridade aqui? Se fixar a tela em mim, dá para vocês verem? Professora, caderno de física ou química? Esse é de química, essa matéria é de química. Mais ou menos. Mais ou menos? Eu preciso que vocês enxerguem o quadro aqui. Para a gente poder fazer esse número 8. Aí vocês vão colocar número 8. Tá? Nesse caso aí, nós vamos fazer 2 vezes a fórmula. Então, a gente vai dividir o caderno com uma linha no meio. Tá? É no de Aí a química ou de gente vai... física? Química, caderno de química. Aí a gente vai colocar... Espera aí que eu vou trocar de hidrocor, que esse está ruim. Vamos ver se esse aqui está melhor. Nós vamos colocar, ó, de um lado do caderno, a fórmula da densidade. Do outro lado, de novo, a fórmula. Que a gente vai fazer 2 vezes. Vê se o pessoal de casa consegue ver aqui. Coloquei a página, coloquei o número, fiz uma linha no meio do caderno e escrevi a fórmula da densidade de um lado e a fórmula de densidade do outro. Lucas. Professora, é o mesmo símbolo, é? É a Que tá em mesma outra, né? fórmula. D igual a M sobre V. Do jeitinho que está aí no livro. Aí agora a gente vai fazer essa fórmula, tá? Nós vamos calcular a densidade da água da primeira balança, que está pura, não tem nada. E depois a gente vai calcular a densidade da água que está com sal. Tá? Para ver se vai dar a mesma coisa. Então, vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Química, é. Vamos voltar lá para o livro, ó. É, no caderno. Essa parte é no caderno. Vou voltar para o livro porque eu vou mostrar aqui a vocês, ó. Nessa parte aqui, nós vamos calcular esse experimento aqui. Desse outro lado, nós vamos calcular essa parte aqui. Então, ó, observando só esse aqui por enquanto. Qual é a minha massa daqui? A massa não é medida em ml. ...300 gramas, muito bem, ó, a massa é isso aqui, ó. A massa é medida em grama ou em quilograma, tá? Então, nós vamos, no lugar do M, nós vamos colocar 300. Que é a massa lá do primeiro. Qual a quantidade de água, ó? Agora sim, 300 ml. Essa continha, a gente não vai precisar da calculadora, mas a outra, desse lado aqui, a gente vai. Porque aqui são números iguais, então fica fácil da gente fazer essa divisão. 300 dividido por 300, dá quanto?
1. Muito bem. Qual é a unidade de medida que a gente vai colocar aqui nessa resposta, que é a unidade de medida da densidade? A gente acabou de marcar ela aqui, ó. Aqui no livro. Ó. G igual a centímetro cúbico. O quê? Sim. Tá? Então, a densidade da água do primeiro recipiente é 1 grama por centímetro cúbico. Essa é a densidade. Então, repetindo, como que se calcula a densidade? Para se calcular a densidade de um líquido, né, nós vamos precisar da massa e do volume. Aonde vai estar isso? No probleminha. Vai aparecer uma situação através de um probleminha e vocês vão ter que buscar essas informações no probleminha. Então, lá no probleminha do recipiente, dizia para mim que no primeiro recipiente eu tinha 300 gramas, a balança estava marcando lá 300 gramas, e o volume de 300 ml, estava cheio até a marquinha do 300. Agora, na segunda situação, a mesma fórmula. Agora, vamos voltar para lá para eu mostrar a vocês, ó. Aqui, qual é a minha massa? 371, certo? Então, no lugar do M, eu vou colocar 371. Quem é o meu volume aí? Ó, tá embaixo. 300 ml, igualzinho no outro. Essa conta, a gente vai precisar de uma calculadora para ajudar a gente. Quanto que dá 371 dividido por 300? O pessoal de casa pode ajudar também. 371 dividido por 300. 1,23? Fala de novo, que saiu muito baixinho. 1,23? 1, o quê? 23. 23. Só deu isso na calculadora? É, professor, aqui no meu, depois do 23, deu um monte de 6 aqui. Ah, então, ó, estão falando que depois deu isso aqui, ó, 1,23, depois deu um monte de 6. Vê se deu isso na de vocês. Deu assim? Tá, então quando der assim, preste atenção. Quando der um número gigantesco, aqui nesse caso deu um número que depois apareceu uma dízima periódica. Mas poderia ter aparecido, sei lá, 1,23587, o visor todo da calculadora, tá? Quando isso acontecer, espera aí, deixa eu até trocar aqui. Nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos escrever esse número todo. Ou a gente vai usar 2 casas depois da vírgula, vai colocar 1,23, ou, no máximo, 3 casas depois da vírgula. O restante, a gente não vai precisar copiar esse número gigantesco. Tá? Geralmente, a gente usa 2 números depois da vírgula. Mas quem quiser colocar 3 também está certo. Tá? Não, não vai dar errado, não. Então, aqui, 1,23 gramas por centímetro cúbico.
Aí eu pergunto a vocês, comparando essas duas fórmulas que a gente fez, esses dois cálculos, na opinião de vocês, qual é o recipiente que é mais denso, em que a água, denso é como se fosse pesado, tá? Em que a água está mais pesado, aqui ou aqui? Aqui, certo? Então, nesse caso aqui, a água ela está mais densa do que na água que não recebeu sal nenhum. Ok? Nesse caso aqui, o livro pede uma comparação. Ele pede para comparar a água pura com a água com sal. Mas pode aparecer no probleminha para a gente calcular, só para calcular numa situação só, sem a comparação. O livro colocou da forma mais difícil, que é comparando. Porque como utilizou aí 2 recipientes, ele quis comparar o recipiente 1 com o recipiente 2. Não, no teste não, só na prova. Tá? E aí, como ele pediu para comparar, a gente vai ter que sempre observar quem é mais denso aqui. Mas se ele não estivesse pedindo para comparar, a gente só ia calcular uma vez. Pessoal de casa, alguém não entendeu? Todo mundo entendeu? E aqui na sala? Certo? Então, lembrando, toda vez que a gente tiver que calcular a densidade, a gente vai usar a fórmula D igual a M sobre V. O D a gente não tem, é o que a gente vai calcular. O M a gente vai precisar da massa e o V do volume. Aonde vai estar isso? Onde eu vou encontrar essas informações? No probleminha que eu der para vocês calcularem. Tá? No probleminha tem que aparecer essas informações. Se não aparecer essas informações, não tem como a gente calcular. Ok? E lembrando, deixa eu pegar aqui de novo. Lembrando, toda fórmula, toda vez que a gente for calcular uma fórmula, ela sempre vai ter 3 etapas, ó. A primeira etapa, escrever a fórmula. A segunda etapa, substituir as letrinhas que aparecem na fórmula pelos números que aparecem no probleminha. A terceira etapa, o resultado com a unidade de medida. Ah, fiz a prova, não coloquei a primeira etapa, que foi a fórmula. Meio certo, porque eu não sou adivinha, eu tenho que saber qual é a fórmula que vocês estão utilizando. Ah, fiz tudo direitinho, coloquei a resposta, mas não coloquei a unidade de medida. Meio certo também. Eu preciso saber o quê? Pode ser 1 quilômetro, 1 metro, 1 centímetro, pode ser um monte de coisa. Então, vocês têm que sinalizar para mim a fórmula e a unidade de medida que está sendo utilizada. Onde vocês vão encontrar isso, a unidade de medida? No probleminha. Tá? Tudo vai estar escrito ali, é só vocês pesquisarem na situação que está sendo envolvida. Ok? Por enquanto está fácil? Só quero ver. Só quero ver, vamos lá. Então tá, então vamos continuar. Agora nós vamos para 222. Ai, não vem nem um ventinho aqui, eu estou morrendo de calor. Ó, página 222. Essa parte aqui, nós já relembramos. No mês de fevereiro, eu passei uma atividade para casa, para vocês, e vocês tinham que pesquisar a diferença de fusão, solidificação, vaporização, ebulição, sublimação. Vocês já fizeram isso, tá?
Agora a gente só vai relembrar e vamos ver como que aparece esses estados físicos representados através de moléculas, tá? Então, por exemplo, ó, já sabemos desde o segundo, não, acho que desde o terceiro ano, que a água, antes a gente falava da água, né? Que a água ela pode ser encontrada em 3 estados físicos diferentes: sólido, líquido e gasoso. Só que hoje, como a gente está no nono ano, a gente não vai usar essa informação só para a água, e sim para a matéria de modo geral, tá? Toda matéria ela pode ser encontrada no estado sólido, líquido e gasoso, independente de que tipo de matéria é, tá? E ela, mediante a esses 3 estados aí, podem sofrer transformações ou mudanças, tá? Transformações ou mudanças do seu estado. E aí nós vamos relembrar de novo essas situações. Então, ó, na situação A, o livro coloca para a gente aqui um desenho de uma nuvem e depois ele pega um pedacinho dessa nuvem e amplia aqui para a gente ter uma noção do que tem ali na nuvem, tá? Aí ele coloca, ó, no estado gasoso, os átomos e moléculas se encontram mais afastados entre si em comparação aos estados sólidos e líquidos. Então, quando a gente tem o estado gasoso, que é o estado de vapor, as moléculas elas estão assim, ó, afastadinhas uma das outras, tá? Isso no estado gasoso. Aí ele completa, ó, por causa da distância entre as partículas, essa distribuição é desordenada. E sua interação ocorre principalmente por colisões. Essa é uma das principais características apresentadas pelos gases. Eles não têm forma e volume definido. Então, eles ficam tudo bagunçado aqui dentro da nuvem, tá? Fica um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, tudo desordenado. E numa distância razoável, ó, espalhado. Quando está no estado líquido, ó, olha a diferença. A matéria tem um volume constante e seu formato pode variar dependendo de onde ela se encontra. Isso acontece porque, nesse estado físico, geralmente os átomos e moléculas que compõem a matéria se encontram mais afastados uns dos outros, se comparados ao estado sólido, com exceção da água. A essa distância, os átomos e moléculas têm interação considerável, mas com maior liberdade de deslocamento. Em razão disso, os líquidos assumem forma dos recipientes que os contêm. É diferente desse aqui, ó. Aqui, no gasoso, não tem uma forma definida. A gente não tem como moldar um gás dentro de um recipiente. Quando está no estado líquido, o que o livro está querendo dizer? Por exemplo, eu tenho aqui a garrafinha do álcool em gel, né? Esse líquido, ó, ele acaba tomando o formato do recipiente. As moléculas, elas se juntam de uma tal forma, ó, elas se organizam de uma tal forma que elas pegam o formato desse recipiente. Se eu pegasse isso aqui, deixa eu ver aonde eu coloquei o outro. Se eu pegasse esse líquido daqui e colocasse dentro desse, ó, esse é diferente, o formato. Esse líquido, ele consegue absorver o formato desse recipiente. Aí, se eu pegasse um outro recipiente, se eu pegasse esse, ó, peguei o líquido que está aqui, coloquei aqui,
tá? Esse formato de vidro, ó, é um terceiro formato, é diferente. Esse aqui, essa parte é mais retinha, aqui é mais abauladinho, mais redondinho, e esse tem um frisozinho aqui em cima. Toda a substância que está, toda a matéria que está no estado líquido, esse líquido ele consegue ter o formato do recipiente em que ele está, tá? Isso é uma característica do líquido, do estado líquido. Ele consegue, ó, a garrafa de Vitor já é de um outro formato. Então, ele consegue acompanhar o formato do recipiente. Já o gasoso não consegue fazer isso, tá? Então, o sólido, vamos lá agora no sólido, ó. A matéria no estado sólido, ó, caracteriza-se visualmente por apresentar forma e volume definidos. Isso acontece porque, nesse estado físico, átomos e moléculas, está vendo que toda hora aparece a palavra átomos? É a nossa próxima matéria. Então, a gente vai visualizar bem como que é um átomo. Vou ensinar vocês a desenharem um átomo. Toda hora está aparecendo essa palavra por conta disso. Encontram-se, ó, muito próximos uns dos outros. Ó, tá tudo juntinho. Com exceção da água. Em forte interação, como mostra na ilustração ao lado. Em razão disso, essas partículas se movimentam com mais dificuldade, mantendo a forma rígida e o volume definido, características da matéria do estado sólido. Quando a gente tem a água, aí não, ela não consegue ficar assim. Por quê? Porque a gente vai ter a água no estado líquido primeiro, aí a gente vai precisar colocar ela num congelador para ela se transformar num estado sólido, tá? Aí vai acontecer o que a gente falou nas primeiras aulas. Ela vai deixar de ser água? Não. Ela só vai mudar o seu estado. Ela estava no estado líquido e a gente colocou no congelador, então ela vai passar a estar no estado sólido. É um elemento da natureza. A água é um elemento da natureza, ela não surgiu, ela já estava lá. Desde antes do surgimento do homem, a água já era um elemento químico da natureza, encontrado na natureza. Oi, Beth. João Gabriel está vindo agora, ó. Tá aí no corredor. Bom, voltando então, gente, a Beth estava conferindo aqui a chamada. Voltando. Então, aí Vitor foi e falou assim, professora, o estado sólido também consegue absorver, né, esse formato do recipiente. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que isso aqui não é álcool, tá? Que seja água. Se a gente pegar essa garrafinha com água e colocar no congelador, essa água que está aqui está obedecendo o formato desse recipiente. Então, se a gente congelar ela, colocar ela no congelador e tornar ela do estado líquido para o estado sólido, o volume que está aqui vai ser... Não, não congela, não. É uma característica dessa substância, do álcool, não congela. Tá? Aí, conclusão, quando congelar, vai ter esse mesmo formato aqui.
vai adquirir esse mesmo formato. Só que as moléculas ficam desse jeito, mais apertadinha, mais juntinha uma na outra, tá? Quando a gente tem o estado sólido. Vamos continuar, então. Agora a gente vai responder essas perguntinhas aqui, ó. Página 223. Quem lembra o nome da passagem da matéria do estado, ó, sólido para o líquido? Do sólido para o líquido. A gente tinha um gelo, ele descongelou e virou água. Não. Qual é o nome da passagem da matéria do estado sólido para o líquido? Pedro acertou. Fusão. Muito bem. Fusão. É. Ó. Aqui, fusão. Tá? Quem quiser anotar aí para não esquecer, pode anotar. É para fazer oralmente, mas se vocês quiserem anotar, pode anotar. Agora aqui, ó. Vamos ver outra situação. Uma informação importante aqui na 224, ó. Ponto de fusão. Tá? Isso é importante a gente saber. Ponto de fusão é quando a água ela começa a atingir uma determinada temperatura para ela começar a descongelar, tá? Ó, a temperatura de fusão da água é de 0 graus Celsius. E a temperatura, para a gente ter uma ebulição, que é quando a água começa a ferver, a gente tem o ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Então, se a gente colocar uma água para ferver, né, numa panela e colocar no fogo para ferver, ela só vai começar a ferver, só vai aparecer aquelas bolhas de fervura quando ela começar a atingir 100 graus Celsius. Antes dela atingir 100 graus, ela não tem aquelas bolhas. Ela não começa a ferver. É, no fogão. Estou dando exemplo do fogão. Ou 100 graus ou mais de 100 graus. Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente ferve uma água. Tá? Porque isso na pele tira a pele toda. Tá? Não, o Sol são 6.000 graus. Ah, sim. Com certeza. Sim. Tá? Agora aqui, ó. Não. João Vitor, guarda o celular, João Vitor. Agora aqui, ó. Aqui ele dá o exemplo da solidificação. Pegaram a água, colocaram num copo, ó, e colocaram lá no congelador, tá? Quando a gente tem o estado líquido, nesse caso
aqui, ele não estourou por quê? Porque está aberto. Mas se fosse uma garrafa de vidro, aí ela iria trincar, tá? Aqui não trincou porque é um recipiente, é de vidro, mas é um recipiente aberto. Aí ele não dá pressão, não trinca. Mas quando é fechado, uma garrafa fechada, vai estourar a garrafa. Então, ó, a solidificação é o contrário, ó. Solidificação é a passagem da matéria do estado líquido para o gasoso. Então, a gente estava do estado líquido para o sólido. A gente estava lá do sólido para o líquido, que é a fusão. Na solidificação é o contrário, é do líquido para o sólido. Por isso que está mostrando essa imagem aqui para vocês. Tá? Bom, outra informação que a gente viu também no início do ano, ó, que é a sublimação. Quem não lembra dessa, ó, sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para o gasoso. Não, esse aqui é o gelo seco. Ele vira gás, exatamente. E ele vira gás sem passar por nenhuma outra transformação. Isso. Sem passar para o líquido. Ele está no sólido e ele vai ao estado gasoso, ao estado de vapor, sem passar pelo líquido. O nitrogênio líquido é bem gelado. Tá? Então, a gente tem esse exemplo do gelo seco e a gente tem o exemplo da naftalina, que é aquela bolinha, lembra que eu comentei com vocês no início do ano? Coloca no guarda-roupa para barata, para traça. O nome daquilo é naftalina. Vou colocar aqui para vocês também. Espera aí. Vou colocar aqui. Quem quiser deixar esse exemplo aí anotado também, ó, da naftalina. Não, o gelo seco é uma coisa, é um exemplo. A naftalina... Isso. Não, aquilo ali é a naftalina. Aquela bolinha é a naftalina. Ela é uma substância encontrada na natureza daquela forma. Só que ela em contato com o ar, já repararam que quando a gente compra, ela está dentro de uma embalagem, dentro de um saquinho? Quando ela está dentro daquele saquinho, na embalagem, ela não está em contato com o ar. Então, ela não muda o seu estado. Ela pode ficar um tempão lá no supermercado sem vender, que ela vai ficar ali. Agora, se a gente tirar da embalagem e colocar no armário, deixar ela em contato com o ar, aí ela vira o estado gasoso. Tá? Enquanto ela está ali guardadinha dentro do saco embalada, ela não some, ela não vira gasoso. Isso. Livre do ar, né? O ar não está entrando ali. Mesma coisa. Se abrir, já era. Aí vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até desaparecer. Tá? Agora vamos ver o outro. Agora a vaporização, ó. Outra mudança. Passagem da matéria do estado líquido para o gasoso. Só que nesse caso aí, da vaporização, a gente tem vaporização de duas formas, tá?
A gente tem a vaporização, que é chamada de evaporação, e a vaporização, que é chamada de ebulição. Na evaporação e na ebulição, tanto uma quanto na outra, a mudança de estado é dessa forma aí, do líquido para o gasoso. Só que, se colocar gelo, ó, vai derreter, claro. Ó. Não, não. Não, até demora um pouco mais, mas vai derreter, não tem jeito. Então, não, porque está preso ali, o recipiente está preso com um elástico. O que a gente tem que ter na nossa mente? Luiz Gustavo, guarda esse celular. O que a gente tem que ter na nossa mente aqui na vaporização? Que na ebulição é a passagem da matéria do estado líquido para o gasoso de forma rápida, e a evaporação é a passagem da matéria do estado líquido para o estado gasoso, só que de forma lenta. Por exemplo, se chover hoje e ali na calçada da escola ficar uma poça de água, aquela poça de água ela vai evaporando de forma lenta, devagar. Agora, se a gente pega uma chaleira, bota para ferver a água e esquece a água lá, vai evaporar muito rápido. Por quê? Porque o processo de ebulição, que é a fervura, ela é rápida, tá? Então, a gente tem, na vaporização, esses dois tipos. Ebulição, que é rápido, e evaporação, que é de forma lenta. Mas os dois é do estado líquido para o gasoso. Agora vamos para a próxima. Pessoal de casa quer fazer algum comentário? Não? Agora... Ih, meu Deus, foi demais. Espera aí. Agora aqui, ó, na condensação. Condensação é a passagem da matéria do estado gasoso para o líquido. Quem sabe me dar um exemplo desse processo de condensação? O que a gente faz na nossa casa que a gente... que a gente transforma o estado gasoso, do gasoso para o líquido. O que a gente faz? O que a gente faz em casa? A gente faz todo dia isso. Ou melhor, vocês não, a mãe de vocês. Na panela? Café, não. Na panela? Quando a gente vai cozinhar? Isso! Muito bem. Ó, o pessoal de casa que falou. Fala, Vitória. Exatamente. Vitória falou a mesma coisa. Por exemplo, a gente coloca alguma coisa na panela para cozinhar. Um arroz, por exemplo. Falou? Um arroz, por exemplo. Aí ele começa a água ferver e sai uma fumacinha, certo? Essa fumacinha é o estado gasoso. Aí, se a gente pega uma tampa e coloca na panela, essa fumacinha, ela fica presa ali e vai parar na superfície da panela. Quando a gente levanta a panela, o que tem ali por dentro da tampa da panela? Várias gotículas, né, de água. Que o vapor que tinha lá na panela, da fumacinha do arroz ou de qualquer outra coisa, virou líquido. Tá? Então, a gente tinha o estado de vapor, que é a fumacinha, tampamos, esse vapor se concentrou ali na tampa, e aí, quando a gente abre a tampa, se a gente não tomar cuidado, molha tudo, porque as gotículas de água ficam presas ali. Certo? Muito bem. Agora vamos...
Aqui, Lucas, ó, o que eu tinha falado antes, ó, ponto de ebulição, ó. O ponto de ebulição é de 100 graus Celsius, tá? Então, a água, quando ela está fervendo, posso, pessoal que está aí conversando? Vai evaporar, sim. Porque o processo de ebulição é um processo de vaporização de forma rápida. Então, se deixar muito tempo, vai atingir esse ponto de ebulição aí de 100 graus, que ela vai começar a ferver. Então, vai atingir 100 graus ou mais, tá? Quanto maior... Já repararam que quando a gente coloca a água para ferver, quando ela começa a atingir 100 graus, já tem as bolhazinhas. Mas as bolhas são pequenininhas. Se a gente deixar mais tempo, essa bolha ela vai aumentando. Aí, daqui a pouco, ela tem aquele processo de agitação de moléculas muito grandes, que as bolhas ficam muito grandes. E vai fervendo, vai fervendo. Se na água tem molécula, o que a gente falou semana passada? O H2O é a molécula da água. Então, quando elas estão no fogo, né? As moléculas elas estão ali agitadas, porque está borbulhando aquilo ali. Quando está na nossa garrafa de água, não. As moléculas estão paradas, mas elas podem estar em atividade também quando está fervendo, tá? Agora vamos para outro. Aqui, ó, a gente tem um textinho mostrando o processo de evaporação também. Tá? Só que aqui está relacionado, ó, às águas do oceano e também com relação à chuva. Tá? Então, quando a gente estudou, se eu não me engano, lá no 6º ano, o ciclo da água, a gente viu que o ciclo da água ele é um ciclo contínuo. Ou seja, não tem início e não tem fim. O que isso significa? É que esse processo acontece sempre da mesma maneira e toda hora, sempre do mesmo jeito. Por exemplo, a gente tem... Vitor, presta atenção. Vitor, presta atenção, pode. Quando a gente tem a chuva... não está prestando atenção, está falando com o colega. Então, isso que eu vou explicar. Choveu, certo? Quando chove é porque tem um acúmulo grande de água lá na nuvem. Aí ela fica pesada, tem a precipitação. Precipitação é o que a gente chama de chuva. Caiu a chuva. Aonde foi parar essa água? Uma parte dela pode ter sido escoada para um rio ou para um mar, e outra parte fica na superfície. Se a gente chover hoje, a gente vai ver que essa rua aqui da escola, ela fica com água ali. Com o tempo, essa água vai acontecendo o quê? Vai evaporando por um processo natural. Como que ela evapora? Onde ela vai parar? Ela vai evaporar e vai parar de novo lá na nuvem. E aí, essa nuvem vai ficar carregada de novo e vai acontecer o quê? A precipitação novamente. Por que isso acontece? Porque o ciclo da água, ele é contínuo, ele não acaba nunca. Então, exatamente isso. Esse processo, ele fica assim o tempo todo. Choveu, a água desceu, daqui a pouco essa água vai evaporar, vai subir de novo, vai se acumular na nuvem, a nuvem vai ficar carregada, vai chover, vai ficar na superfície de novo, vai evaporar, e assim vai. Quando isso acontece, a gente chama
esse ciclo de ciclo contínuo, não tem um início e não tem um fim. Fica nessa coisa o tempo todo, tá? Acontecendo. Não, o sol ele acaba acelerando esse processo de evaporação. Quanto mais quente, né? Se o dia estiver bem ensolarado, maior vai ser esse processo de evaporação. Quando não tem sol, quando está um dia nublado, se encher a rua ali e não fizer sol durante uma semana, vai levar uma eternidade para aquela água sair dali. Com o sol já fica mais fácil, evapora bem mais rápido, tá? E aí a gente tem um experimento bem assim antigo, que geralmente as professoras lá do segundo, do terceiro ano, sempre aparece no livro de quando vocês são criancinhas para comprovar esse processo de evaporação. A gente pega um prato fundo, coloca um pouco de água e deixa num ambiente com sol, e pega um prato fundo, coloca água e bota num ambiente com sombra. E aí a gente compara quanto tempo que leva a água evaporando no sol e quanto tempo leva a água evaporando na sombra. Muito mais rápido. No sol, muito mais rápido. Tá? Só para diferenciar que nos dois processos vão evaporar. Só que quando se tem o sol, é muito mais rápido. É igual quando a gente lava uma roupa, né? Um outro exemplo. A gente lavou a roupa. Se a gente estender na sombra e se a gente estender no sol. A que está no sol, a água da roupa vai evaporar muito mais rápido. Quando o tempo está nublado, no inverno a gente lava a roupa e ela custa um tempão para secar. Porque a presença do sol já não é uma presença assim contínua, né? Não tem sol todos os dias no inverno. Tá? No inverno, não. Bom, vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Anotem aí, então, ó, página 227, vocês vão fazer em casa. Página 227. 227. Essa aqui, ó. Anota aí no de vocês. Vou escrever aqui no meu, vocês coloquem aí no de vocês. Para casa, deixa eu ver para que dia que é. Quinta-feira. Dia 18. É. Amanhã é meu aniversário. Quinta-feira eu quero parabéns. Vai ter bolo, vai. É? Anotaram aí? De casa? 227. Agora vamos fazer a 228. Vou fazer junto com vocês. Vamos fazer a 228 juntos, tá? Que é sobre isso que a gente acabou de falar. Aqui no número 4, ó, nós temos um esquema que fica bem fácil. Gustavo e Luiz. A gente tem um esquema aqui, ó, que fica bem fácil da gente entender as transformações que a matéria pode sofrer, tá? Então, ó, eu tenho do estado sólido para o líquido, eu tenho do líquido para o sólido, é só ir seguindo as setinhas.
Oi? Então, todos os estados se encontram, um é o inverso do outro, né? Ó, do estado líquido pode ser para o estado gasoso, do gasoso pode ser para o líquido, e a gente pode ter o estado sólido diretamente para o gasoso, tá? Então, é só seguir as setinhas para a gente conseguir completar. Aqui, ó, nós temos, além desse esquema que ajuda a gente a descobrir a resposta, nós já temos as palavrinhas que nós vamos completar aqui. Então, isso aqui também já ajuda a gente, tá? Só que na prova não vai estar assim. Na prova eu vou colocar lá a resposta, por exemplo, é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Aí vai ter lá como opção fusão, solidificação, condensação, sublimação. Vocês vão marcar a resposta correta, tá? Em todas as questões do teste, vão ter 4 opções e apenas uma correta, tá? 4 opções de resposta, mas uma só está certa. Vocês só vão marcar uma. Nas 10 questões, tá? Não. Em cada questão, Lucas, vão ter 4 opções de resposta, 4 alternativas de resposta. Só que só uma resposta dessas 4 vai dar certa. Então, por exemplo, aí eu dei o exemplo. Por exemplo, se tiver lá na questão, mudança do estado sólido para o líquido, essa vai ser o enunciado. Aí vai estar lá como resposta. Condensação, fusão, solidificação, sublimação. Você vai pensar do estado sólido para o líquido o que é e vai marcar a melhor opção. Tá? Cuidado para não confundir, porque a gente acha essa parte fácil e aí na hora de marcar, às vezes marca correndo e pode confundir. Então, marca, só envia quando tiver conferido tudo. Terminou de marcar as 10, volta lá, confere, tá tudo certinho? Aí envia, porque depois que enviar já era. Tá? Fala, João Vitor. Pode. Então, vamos lá. Meu teste é dia 24. Já está na plataforma, só que vocês só vão conseguir acessar no dia 24. Tá? Eu coloquei ele na plataforma ontem. Então, vamos lá. Vamos fazer juntos aí. Como que é o nome da mudança do estado sólido para o líquido? Isso, Pedro. Muito bem. Vamos para a próxima agora. Qual é o nome da mudança do estado líquido para o gasoso? Isso. Vaporização. Opa! Pronto. Mudança do estado líquido para o estado sólido. Pessoal de casa. Solidificação. Muito bem, solidificação. Mudança do estado gasoso para o estado líquido.
Pessoal de casa. Condensação. Ó, Condensação. isso, muito bem. Condensação. Opa, não foi tudo, peraí. Mudança do estado sólido para o gasoso. Sublimação. Isso. Sublimação. Muito bem. Agora no número 5. Em uma técnica de impressão, o desenho a ser aplicado e impresso com tinta em papel especial. O papel é colocado em contato com a superfície a ser estampada. Uma prensa aquecida faz com que a tinta passe para o estado gasoso e se fixe à superfície do objeto. Então, essa caneca ela era toda azul, passou por esse processo e ficou personalizada assim, com essa figura aqui. Aí ele pergunta, ó, quais mudanças de estado físico ocorrem nessa técnica de impressão? Ó, vamos repetir aqui, vamos ver aqui o que ele fala. O desenho a ser aplicado é impresso com tinta em um papel especial. O papel é colocado em contato com a superfície a ser estampada. Uma prensa aquecida faz com que a tinta passe para o estado gasoso. Então, a gente tinha a tinta no estado líquido, depois ela passou para o estado gasoso. Do líquido para o gasoso. Qual é o nome disso? Isso, vaporização. Muito bem. Aí ele pergunta, quais mudanças de estado físico ocorreram nessa técnica de impressão? Vamos lá. Passou do estado. Ai, Jesus. Passou do estado líquido para o gasoso. Aí eu vou botar aqui, entre parênteses, o processo que vocês falaram, que é a vaporização. Pronto. Ó, as provas devem ser final de abril, eu acho. Porque o primeiro bimestre termina em abril. Maio já é o segundo bimestre. Aí eu ainda não sei. Vamos ver a situação, né? Como que vai estar até lá. Bom, número 6. Até pouco tempo era comum o uso de um material na forma de bolinhas, que tinha como objetivo repelir insetos, especialmente as baratas. Esse material passava do estado sólido para o estado gasoso. Entretanto, essa substância é potencialmente cancerígena e deve ser evitada.
faça uma pesquisa e descubra o nome do material, que mudança de estado físico ocorria e por que ele repelia os insetos. Então, vamos lá. Vou colocar aí para vocês. E essa tem que pesquisar, então vou colocar aí para vocês. Ó, primeiro ele pergunta o nome do material. Naftalina. Tá? O componente da naftalina é esse aqui, ó. Vocês vão colocar entre parênteses. Naftaleno. Tá? É o componente que é encontrado na natureza, naftaleno. Depois ele pede a mudança de estado. Já falaram aqui na sala. Sublimação. Certo? Agora eu vou fazer a chamada, que daqui a pouco eu vou liberar vocês para o recreio, tá? Quê? 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 Ah, quem dera. 41. Quem dera que fosse 25. Vamos lá, então. Adam. Amanda. Presente. Ana Clara. Andiara. André Luiz. Presente. Posso tirar dessa tela? Todo mundo já fez? Não, Vitória está fazendo. Ana Luísa Rosas. Ana Luísa Silveira. Ó, a chamada, hein, povo? Beatriz. Presente. Caio. Eu. Davi. Presente. Gabriel Freion. Eu. Gabriela Vitória. Eu. Gabriela Eveline. Eu. Gustavo. João Gabriel. João Guilherme. João Pedro Portela. João Pedro Goulart. João Vitor Vidipó. Júlia Marinho. Presente. Júlia Pereira. Professora, Oi. Adam pediu para avisar que ele está aí na sala. Ah, tá bom. Kailane. Eu. Leandra. Letícia. Lucas Vicente. Luiz Gustavo. Maicon. Eu. Maria Eduarda. Matheus. Nicolas. Eu. Pedro Henrique. Renan. Sara.
Sara tá aí? Vitor Pereira, Vitória Gonçalves, Vitor Costa e Vitória de Andrade. Tô aqui, professora. Tá bom, meu amor. Pessoal de casa, então, está liberado, tá? Para a paradinha do recreio. Quinta-feira a gente continua, tá bom? Tchau, professora. Tchau, Amanda. Até quinta.